Olá, gente! O nosso vídeo de hoje é a respeito de regência. É a parte 2, porque eu já postei a parte 1 aqui no meu canal no YouTube. E a parte 1 era regência nominal e a parte 2, nós vamos ver agora, é regência verbal. A regência é uma relação de dependência entre os termos da minha frase. Portanto, eu tenho uma dependência entre o nome ou um verbo e o seu complemento. Hoje o nosso assunto, como é regência verbal, nós vamos ver a relação de dependência entre o verbo e o seu complemento, certo? Bom, o nosso termo regente, no nosso caso, hoje, seria o nosso verbo, porque é ele quem pede complemento. E o termo regido é quem completa esse verbo, quem completa a minha sequência, certo? Então, a regência verbal, o que seria? Seria quando o termo regente é um verbo, simples. Porque a regência nominal é quando o termo regente é um nome, não é assim? Então, se eu disser, necessitamos de apoio, necessitamos. Se eu falar só assim, eu não tenho sentido. Se assim, necessitamos. De quê? Como assim, né? Então, se eu digo assim, necessitamos de apoio, esse de apoio está completando o sentido do meu verbo e deixando a minha frase completa, deixando a minha frase com entendimento. Então, esse necessitamos é um termo regente, porque é ele quem pede complemento. E de apoio é o termo regido, porque é quem complementa, é quem dá sentido à minha frase, digamos assim, quem completa o sentido da minha frase. Ok? Então, a regência verbal nada mais é do que a forma com que o verbo se relaciona com os seus complementos. Então, se eu disser, aquele homem não esquecia os favores recebidos. Aquele homem não esquecia. Tem sentido? Você vai me perguntar de quê? O que ele não esquecia? Né? Então, precisa de um complemento. Então, se precisa, eu vou aqui agora perceber que eu tenho a questão da transitividade verbal para ser trabalhada. Eu tenho que lembrar o que é um verbo transitivo e o que é um verbo intransitivo. Eu vou ter que lembrar que um verbo intransitivo é quando eu tenho sentido completo na minha frase, sem precisar de complemento, e que um verbo transitivo é quando eu tenho complemento. Dentro da classificação dos verbos transitivos, eu ainda tenho mais duas classificações, que seria transitivo direto ou transitivo indireto. Como é que eu sei que o meu verbo ele é transitivo direto ou indireto? Como é que eu sei disso? Através da preposição. Agora eu vou lembrar dessa preposição. Precisa. Quando eu digo, aquele homem não esquecia os favores recebidos. Aquele homem não esquecia. Não tem sentido completo, então precisa de complemento. E o complemento são os favores recebidos. Os favores recebidos. Eu tenho uma preposição aqui. Olha aqui as preposições passando aqui embaixo. A, de, em, para, compor. As preposições mais usadas. Tem alguma dessas? Não. Se não tem, eu tenho um verbo transitivo direto. Ou seja, o meu complemento, ele também é direto. Objeto direto. Certo? E por mais que isso pareça difícil, não é. Basta que você procure no seu complemento se tem uma dessas palavrinhas que eu citei aqui. A, de, em, para, compor. Se tiver uma dessas, você já pode entender que aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Se não tem verbo transitivo direto, ok? Porque, na verdade, a grande questão da regência é a questão de concordar, de falar as palavras, de falar as frases, de acordo com a gramática, de forma que as pessoas elas não entendam de forma equivocada o que você está querendo dizer.
Então, se eu digo assim, aquele homem não se esquecia dos favores recebidos. Aquele homem não se esquecia dos favores recebidos. Aquele homem não se esquecia. Olhe, o meu objeto mudou aqui, não mudou? Ele agora é indireto. Então, eu tenho que perceber que o verbo esquecer, ele tanto pode ser direto, quanto ele pode ser indireto. O que vai mudar é a colocação dele na minha frase. Então, se eu colocar de uma forma, ele pode ser direto, se eu colocar de outra forma, ele pode ser indireto. Então, resumindo, a regência verbal seria a maneira com que o verbo se relaciona com os seus complementos. E quais maneiras são essas? Se ele se relaciona de maneira transitiva, se ele se relaciona de maneira intransitiva. O que é um verbo intransitivo? É quando ele não precisa de complemento. Ele sozinho já dá conta do recado. Como quando eu digo, João caiu. Minha frase tem sentido completo? Claro que tem. Ele caiu e pronto, não precisa expor os motivos às quais levaram o João a cair. Mas, se eu tenho um sentido completo, até o verbo, eu tenho um verbo intransitivo. Mas se eu falo, eu esqueci de quê? Eu esqueci de guardar meu material. Eu esqueci de guardar meu material. Se eu digo isso, eu tenho aqui agora um verbo transitivo. Por que é transitivo? Porque se eu esqueço, é de alguma coisa, de alguém, né? Então, se eu coloquei esqueci de guardar meu material, se eu falar só esqueci, não vai ter sentido completo. Então, de guardar meu material é o complemento do meu verbo. Nesse complemento do meu verbo, que eu chamo ele de objeto, eu tenho uma preposição? Tenho, de. Então, eu tenho aqui um objeto indireto, um verbo transitivo indireto. Se não houvesse preposição, seria direto. Deu para entender? Então, a grande questão de hoje é você relembrar dois conceitos. Primeiro, preposição. Porque se eu não lembro das preposições, eu não tenho como saber se o meu verbo é transitivo, direto ou indireto. Outra coisa que você precisa lembrar, transitividade verbal. Intransitivo não exige complemento, transitivo exige complemento. Tá bom assim? Então até a próxima aula.